Muito bem-vindo a mais um estudo aqui no canal Refúgio Teológico. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre o tema Armagedon. Há muitos mistérios e muitas dúvidas ainda sobre esse assunto que envolve textos escatológicos, proféticos, sobre o tema Armagedon. Hoje a gente vai começar a perceber algumas coisas importantes. A princípio, eu gostaria de dizer o seguinte a vocês, que estudar teologia, e em especial escatologia, tá, nos faz entender que é um dos remédios que nós precisamos para conduzir as nossas vidas dentro da sociedade ou fora da sociedade de maneira santa e agradável a Deus, né? Então, um estudo de escatologia é indispensável para todo cristão. Em especial, falar sobre o Armagedon não é uma tarefa fácil, é um assunto muito interessante e polêmico, mas que a gente vai ver aqui em alguns momentos o que nós vamos aqui aprender, tá? Armagedon. Então, a construção de um novo mundo de paz e ordem só será possível após o confronto final e definitivo entre Cristo e os seus anjos contra o diabo e todos os que o seguem. Veja só, esse texto aqui, eu quero dizer o seguinte: é, a guerra que todos nós já percebemos que está acontecendo antes de cada um de nós vir a existência, né? Já aconteceu nos céus e continua aqui na Terra. Ela tem alguns níveis, né? A princípio, o nível mais básico é o nível do debate. Eu discordar de você. É uma guerra. Outro nível é eu poder chamar pessoas para o meu time. É um tipo de guerra. O próximo nível é a conspiração. E assim vai evoluindo para vários níveis, até ter, de fato, o confronto, a batida, o choque final, né? Definitivo. Então, esse último ato que vai dizimar é como se fosse retirar tanto o mal quanto o diabo, os seus anjos e os homens ímpios de todo o sistema criacional. É como se eles não existissem mais na realidade. Eles vão continuar existindo, certo? Pagando um preço inimaginável no inferno, né? Mas é como se fosse isso. É como se você olhasse assim, cadê? Não tem poder, não tem autoridade, não tem debate, né? Acabou. É o acabou definitivo, tá? Eles continuam em outro mundo, em outra realidade, sofrendo eterna e eternamente, sem chance de descanso. Então, Cristo vai vir por um fim definitivo. Vai realmente limpar o mundo todo. Não que ele não esteja, mas agora vai ser no mundo atômico, né? No mundo da carne, no mundo vegetal, no mundo mineral, no mundo dos seres humanos, né? Nesse mundo cheio de gases, né? Cheio de elementos químicos e confusões sociais. Ele vai, de fato, realmente acabar com tudo isso. Então, o texto ainda continua dizendo assim. Vamos ver aqui. Veja só. Eu estou sem meu mouse, eu estou me mexendo aqui, mas tudo bem. Texto bíblico básico sobre o Armagedon. Em toda a Bíblia, só existe uma passagem em que aparece o nome Armagedon. Veja só, isso é interessante, né? Em Apocalipse 16, verso de número 16. Em todas as escrituras só aparece aí. Porém, para dar mais sentido ao que se refere em João sobre esse nome, citarmos também o versículo 14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para congregar para a batalha naquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse capítulo
capítulo 16, versos 14 e 16. Isso, porém, não quer dizer que não existem outras passagens bíblicas que abordam o mesmo assunto. São inúmeras as citações proféticas da Bíblia que falam desse lugar, dia, guerra, que culminará com a volta de Cristo. Veremos a seguir. Os renomados estudiosos de escatologia bíblica como Thomas Ice, Timothy Demme e assim por diante. Olha só. A Bíblia diz que o futuro também será cheio de guerras. Existe uma guerra, um grande conflito profético que tem chamado a atenção de crentes incrédulos no decorrer do século. O Armagedon. Essa batalha foi profetizada como o acontecimento mais caótico, catastrófico e devastador da humanidade, da história da humanidade. Que as pessoas acreditem que acontecerá ou não, elas logo se identificam com a magnitude do seu simbolismo. Isso é comentado direta e indiretamente na literatura, no cinema, na propaganda, nos debates políticos, sermões e comentários culturais. Parece que todo mundo tem alguma noção ou ideia a respeito deste assunto. Algumas ideias são bíblicas, muitas outras ideias que nós temos visto por aí disseminadas pelas seitas, como Testemunho de Jeová, não são bíblicas de forma nenhuma. Então, muito cuidado sobre o Armagedon. Então, a palavra Armagedon, ela significa, ela vem transliterando do hebraico, significa Monte Meguido, que denomina a planície de Jezreel, em grego, Esdrelon, situado ao norte de Israel, onde o Senhor Jesus e seus anjos de guerra travarão o grande combate contra os inimigos de Israel. O povo de Deus, o profeta Zacarias, Zacarias profetiza esse lugar. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad Rimon, no vale de Meguido. É também conhecido como Vale de Josafá. Congregarei todas as nações, e os farei descer ao Vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E também vale da decisão. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Por que esse local? Segundo estudiosos no assunto, esse tem sido um famoso palco de inúmeras batalhas na história, devido à posição estratégica que ocupa. Nesse lugar, nessa região, encontra-se a entidade satânica e as potências mundiais que declararam guerra contra Deus e Israel. Apocalipse capítulo 14, capítulo 16, verso 14, capítulo 19, o verso 19. Sinopse sobre o Armagedon. Jesus sobre o Monte das Oliveiras. A ação divina, destruidora e sobrenatural na aparição de Jesus em Jerusalém dá início a essa derrocada. Todos os meios comunicativos focalizarão esse momento. Todos verão o Senhor em assombração, atemorizado, entrarão em verdadeiro pânico. O relato do profeta Zacarias é espantoso sobre a descida de Jesus no Monte das Oliveiras. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E os Montes das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fingireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Você, caro leitor, consegue imaginar o poder sob os pés do Senhor Jesus Cristo? Como se fendará o monte ao meio? Daniel, Joel e Zacarias identificam Jerusalém como o local onde a batalha final entre o anticristo e Cristo acontecerá. Os três preveem que Deus intervirá na história para salvar o seu povo e destruir, consequentemente, o exército do anticristo em Jerusalém. Zacarias prevê que a batalha terminará quando o Messias voltar à terra e seus pés tocaram muitas oliveiras. Essa batalha
termina com a segunda vida de Jesus na Terra. A batalha termina antes mesmo de começar. Derrocada da Trindade Satânica e seus exércitos. Eu não chamaria, pessoal, é muito comum esse termo assim, Trindade Satânica. Eu não chamaria desse termo, eu chamaria de uma tríade satânica, tá? Porque Trindade é uma só. É o Pai, Filho e Espírito Santo. Nem o próprio demônio pode criar uma trindade satânica. No máximo, ele cria uma tríade satânica, né? Uma religiosidade satânica, uma divindade satânica, né? Que eles compartilham mesmos desejos, mesmos poderes, enfim, uma coisa, é uma aberração, né? É uma verdadeira mutação maléfica no mundo espiritual. Mas, pois bem, ele causará completo destroço nesses exércitos, tanto os atacantes de Jerusalém como o grosso das tropas e seus materiais de guerra que estarão concentrados no vale da decisão. Observe o terrível relato bíblico aos que pelejarão contra o Senhor. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua da sua boca. A trindade satânica perderá instantaneamente, pois não resistirá ao grande e terrível poder de Cristo. Diz a Escritura: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que com ele chamados eleitos e fiéis. Olha, esse é o texto que, ao meu ver, pessoal, Apocalipse capítulo 17, eu vou até abrir aqui, Apocalipse capítulo 17, é porque nós somos falhos, é porque nós somos deficientes, somos pobres, somos pecadores, somos nus, né, somos cinza, e a gente não consegue permanecer nessa palavra, né? Apocalipse 17:14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, desde que Deus criou Adão, né? E até mesmo antes. Sempre surgiu pessoas ou anjos querendo vencer o Cordeiro. Surgiram aqui na Terra generais, presidentes, movimentos ideológicos, religiões que querem vencer o Cordeiro. Falsos pastores, falsos teólogos que querem vencer o Cordeiro, estão pelejando contra o Cordeiro. Ou seja, a Bíblia diz uma coisa, vem outra diz outra. Então estão pelejando contra o Cordeiro. Mas veja só, e o Cordeiro os vencerá. Ou seja, a palavra de Deus não vai ficar de braços cruzados achando bonito tudo isso. Não, o Cordeiro os vencerá. Mas ele vence porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ou seja, ele somente é. Nós somos sombras, somos pó da terra. Ele é eterno, nós não somos eternos. Ele é soberano, nós não somos soberanos. E assim, o texto diz assim, vencerá, não somente ele vence os que se opõem ao Evangelho, Jesus vai vencer a Igreja Católica, o Espiritismo, as falsas religiões, mas veja só, vencerão os que com ele, chamados eleitos e fiéis, ou seja, eu e você, vai vencer, porque estamos com o Cordeiro de Deus. Mesmo que diante de nossos olhos, aparentemente, venhamos perder saúde, venhamos perder casamento, venhamos perder alguma posição na igreja, na sociedade, enfim, né? São várias e várias circunstâncias que a gente pensa que está perdendo, né? O desemprego e tal, mas nós estamos vencendo. Isso aí não sei como explicar, mas o texto de Apocalipse 17, verso 14, no sentido escatológico, nós estamos vencendo, porque nós estamos com o Cordeiro. Porque assim, um cristão está perdendo, em certo sentido a gente pode dizer que está. Porém, quando a gente analisa esse texto, essa realidade, nós estamos vencendo os que se opõem ao Cordeiro, seja de qualquer natureza. Então, essa certamente será, né, a maior batalha de todos os tempos, que é a batalha do Armagedon. Como termina a batalha? A gente já viu já, né? Mas vamos ver aqui.
os exércitos inimigos, liderados pelo anticristo, serão derrotados pelo poder do Senhor, Jesus. Nenhuma guerra mundial jamais se compara com o que vai acontecer na grande tribulação, né, no sentido do Armagedon, né, que vai ser de destruição, de morte. Então, o profeta Isaías fala de fogo e espada para destruição. Veja só, condenação e morte da besta, do falso profeta e demais inimigos de Deus. Haverá, então, a prisão de dois líderes diabólicos, a besta e o falso profeta. Historicamente, muitas pessoas, né, eu também penso dessa forma, não no sentido que seja assim, tá? Isso já é mais na frente, né? Mas, assim, tudo indica, mas pode mudar, porque a gente está no século XXI, daqui a... a besta, o falso profeta, ele representa o sistema religioso corrupto e o sistema político totalmente corrupto, que induzem os ímpios a aceitar o aborto, né? Então, há uma igreja, há uma religião, há um líder poderoso aqui na Terra que nega a palavra de Deus e induz as pessoas. Por outro lado, existe uma autoridade estatal que vai pôr todo mundo em ordem, à base de chicote, à base de morte. E esses seres diabólicos, que eles existiram no passado, no sentido micro, né? Sempre existiram. Essa besta, esse falso profeta, em vários sentidos. Mas nesse sentido aqui já é no aspecto do Armagedon. Mas hoje em dia nós temos a besta e o falso profeta. Mas não o Armagedon. Nós temos um governo, né, que é a besta, e temos falsos profetas nas igrejas. Então a gente precisa aí observar tudo isso. Mas no Armagedon, esses indivíduos, né, em especial, esses seres únicos, né, que os que estão hoje em dia são apenas cópias imperfeitas da besta, do falso profeta, eles serão lançados vivos no lago de fogo, na presença de todos, e os demais serão mortos com a espada que sai de sua boca. Cumpre-se, nesse momento, a profecia de Daniel, a pedra que, num só golpe, põe fim ao tempo dos gentios. Daniel capítulo 2. A grande ceia de Deus. Deixa eu ver aqui. Então, aqui Deus determina ao profeta Ezequiel para que convide as aves de rapina e todos os animais carnívoros do campo para devorar as carnes dos mortos. E ainda, por 7 meses, sepultaram os mortos. Compare com o Apocalipse. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: E todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e agitai-vos a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. A prisão de Satanás e seus demônios. Segue a sentença. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, Deus está dando autoridade a um anjo, tá? Para prender o diabo, tá? Isso vai acontecer. Além de ser banido da terra, para que não engane mais as nações. Será encarcerado, amarrado e lançado no poço do abismo, ele e todos os demônios. Como isso a gente não sabe como é. Porém, isso vai acontecer. O bicho vai pegar. Trata-se da prisão dos espíritos maus. Judas 6, 11, 2 Pedro 2, 4, Lucas 8, 31. Então, o diabo e todos os seus demônios serão presos em candeias não de ferro ou de aço, mas com os grilhões do Senhor. E o poço do abismo será fechado e selado sobre eles, deixando-os fora da convivência humana por 1000 anos. Então, o diabo sabe muito bem que isso vai acontecer, tá? Mas ele fez de tudo, não para impedir esse acontecimento, mas ele tem feito de tudo para que as pessoas não conheçam esses fatos. Lançou no abismo, e aí o encerrou, e pôs sobre ele, cero sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo.
Apocalipse, capítulo 20, verso número 3. Então, tudo está no controle de Deus. Seja a prisão, a condenação, o extermínio, a vida, a morte, tudo está no controle do Deus Todo-Poderoso, revelado nas Escrituras Sagradas, do Gênesis ao livro do Apocalipse. Então, esse foi o nosso conteúdo sobre o Armagedon. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Compartilhe esse vídeo nas suas igrejas, nos seus cursos, nos seus grupos do WhatsApp. Tá? É um conteúdo que é aberto a todos, que todos podem conversar. Tá? Então, se quiser nos ajudar, quiser mais informações, entre pelo contato 819-8870-9867. Então, forte abraço, bom estudo e até o próximo vídeo.